Estava ligado? Está ligado. Vamos passar isto aqui para o Márcio. Para quem não merece. Nenhum de nós merece, mas todos nós merecemos em Cristo. Exato. Só mesmo nele. Eu chamei aqui o Márcio por duas razões. Em primeiro lugar, para orares. E o que eu te vou pedir é que tu vás orar especialmente pelo irmão Alberto, pelo Benjamin. Nós já estivemos a orar por eles aqui, e pelo Eloy, pelo Cristóvão Pedro, essa gente toda. Por aqueles que nos acompanham na internet e que ainda hoje alguém me disse que já esteve a orar por nós. E vais orar por todos esses que ouvem aqui e fora daqui. Vais orar, em primeiro lugar, para que o Senhor também os ajude conforme as suas necessidades. Nosso querido e amado Pai, prostramos-nos agora na Tua presença, Pai, para Te agradecer por aqueles irmãos que assistem ao estudo bíblico através do computador ou qualquer aparelho digital, Pai. E Te queremos pedir, Pai, que eles continuem a buscar-Te e a querer conhecer-Te cada vez mais e que Tu lhes dês sabedoria, Pai, para eles espalharem acerca da Tua palavra e da dispensação que Tu tens neste presente tempo, Pai. Que Tu abençoes o nosso irmão Alberto, em especial, que costuma periodicamente participar no estudo bíblico à quarta-feira, Pai. Continuas a abençoá-lo e a dar-lhe sabedoria para expor a Sua palavra aqui, tanto nesta igreja como a outros, Pai. E abençoes também o nosso irmão Benjamin pela sua vontade de servir e que Tu continuas a dar força, Pai, e que ele consiga trazer mais irmãos a Ti, Pai. Cuida depois do resto deste estudo bíblico também, Pai, pedimos e agradecemos no nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. E então vamos ler a carta aos Colossenses, capítulo 2. Carta aos Colossenses, capítulo 2. E vamos ler do versículo 10 até ao fim. E o Márcio vai ler. Ok. Eu leio na minha. E um grande abraço para o Benjamin e para o irmão Alberto, e para o Cristóvão, e para o Eloy, e para o Eusébio, e para o Ignaldo, para o Fábio, para todos, para o Alex, etc. São muitos e nós temos saudades deles. É uma coisa impressionante como é que eu tenho saudades de alguns que ainda não conheço pessoalmente. Eu digo mesmo. Mas com os quais temos falado pela internet, etc. Que Deus os abençoe a todos. Então, vamos então iniciar a leitura do nosso capítulo 2, a partir desde o versículo 10. E então diz assim o nosso capítulo: E estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade, no qual também estáis circuncidados, com circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados, e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou, juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou de lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domina seu belo prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando de balde inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, porque os carregam ainda com ordenanças como se vivesseis no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas também perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Graças a Deus. Então vamos desde já ouvir a participação do irmão Alberto e depois, conforme a guia do Senhor, vamos ouvir que eles tiverem pensamentos.
Graças a Deus por mais este encontro para estudar a palavra de Deus. Louvo ao Senhor por cada irmão que quer e deseja adorar ao Senhor através das Escrituras. Agradeço a consideração e o respeito dos irmãos em ouvir este modesto brasileiro. Isso aumenta cada vez mais a minha admiração por cada irmão, por cada um de vocês. Colossenses capítulo 2, indo para o verso 11, lemos assim: no qual também estáis circuncidados com a circuncisão, não feita por mão, no despojo do corpo dos pecados da carne, a circuncisão de Cristo. Aqui nós temos um ditado que diz muito aquilo que queremos transmitir. Podemos tirar o pobre da favela, mas dificilmente conseguimos tirar a favela do pobre. Tiramos a pessoa do cortiço, mas tirar o cortiço da pessoa. Muitas vezes acontece isso com a pessoa que está na igreja. Será que ela está convertida, dedicada, consagrada ao Senhor? Ou ela está apenas convencida, admirando? Esse é o assunto que Paulo trata aqui. Os falsos ensinamentos que ameaçavam a igreja em Colossos tinham vários elementos, várias facetas, incluindo misticismo, incluindo astrologia, filosofias e, principalmente agora, o apóstolo Paulo vai abordar um assunto muito delicado: o legalismo gnóstico. O legalismo que Paulo combateu na epístola aos Gálatas, que ele refutou e condenou, lá aquele legalismo judaico queria ensinar que era necessária, por obrigação, a circuncisão e guardar determinados preceitos da lei para adquirir a salvação. Isto Paulo já trata logo no início com Gálatas. E Atos capítulo 15 traz um pouco do pano de fundo, do contexto desta situação. Porém, aqui em Colossenses, Paulo ele vai trabalhar com este assunto, mas de uma maneira, de uma forma um pouco diferente. Os legalistas gnósticos, eles estavam querendo incluir no pacote de salvação a mensagem e pregação de Paulo de Cristo como Senhor e Salvador, mas acrescentando algo especial ao guardar e obedecer à lei com certos rituais da circuncisão e principalmente obedecer e guardar dias de festas, que nós vamos ver ainda mais abaixo, alguns alimentos que deveriam ser evitados, tudo para que a pessoa atingisse uma elite espiritual, uma classe de pessoa mais requintada, especial. Puro engano. E estas coisas ainda ameaçam as igrejas hoje em dia. Principalmente grandes denominações estão envolvidas com rituais, com sistemas. Não precisamos de mais nada. Cristo supre todas as nossas necessidades. A circuncisão era um sinal da aliança de Deus para com seu povo Israel no Antigo Testamento. Podemos ver isso logo em Gênesis capítulo 17, do versículo 9 até 14. Tinha um significado especial, espiritual em tudo aquilo. Porém, não poderia garantir ou transmitir graça. E Paulo, em Romanos 2, no verso 25 até 29, ele diz exatamente, prega exatamente isso. Que a circuncisão mecânica, uma operação física, não ia transmitir nenhuma graça. Porém, em várias ocasiões, no Antigo Testamento, Deus advertiu o seu povo terreno para deixar os pecados e assim experimentar a circuncisão espiritual. No livro de Deuteronômio, no capítulo 10, no verso 16, no capítulo 30, verso 6, e o profeta Jeremias, no capítulo 4, verso 4.
E agora podemos perguntar, a circuncisão simboliza o que para nós? Bom, para o povo da época judaico, do Antigo Testamento, a simbologia era a necessidade, cada vez mais, do homem purificar o seu coração exterior, porém isso era um ato de fé em Deus. Para nós hoje, será que envolve batismo nas águas? Será que envolve um novo nascimento? O que está incluído dentro da circuncisão? No momento da nossa salvação, as pessoas passam por essa circuncisão espiritual, mediante o despojamento da carne. Romanos 6, verso 6, 2 Coríntios 5, 17, Filipenses 3, 3, Tito 3, 5. Este seria o novo nascimento nesse contexto. Porém aqui, Colossenses 2, no verso 11, quando se trata e ensina sobre circuncisão, estamos falando sobre santificação. Assim como a circuncisão, uma operação física em determinado ponto do corpo físico de uma pessoa. Era o corte na carne, a circuncisão espiritual também é um corte na natureza carnal que precisamos deixar, abandonar, para assim ter a santificação, a consagração, a dedicação e a identificação com Cristo Jesus. É isso que Paulo está ensinando aqui. E quando Deus ele requer essa circuncisão espiritual, como foi no Antigo Testamento e como Paulo está ensinando aqui, isso mostra que nós podemos, quando andamos no Espírito Santo, no poder do Espírito Santo de Deus, largar vícios, largar manias, largar modos de educação rabugenta, irritadiça e ter uma vida mais consagrada, equilibrada em Cristo Jesus. Quando Cristo foi na cruz, ele cumpriu tudo aquilo que o Antigo Testamento requeria para nós, porém ele pagou tudo, cumpriu toda a lei. Estando em Cristo, agora sim, podemos estar separados, consagrados a Deus. Portanto, quando lembramos de cruz, não vamos pensar só no horror, só na dor, no sofrimento, no descaso. Porém, vamos lembrar algo mais importante que aconteceu ali, a glorificação. Não só a humilhação de Cristo, mas a glorificação do Senhor Jesus, a adoração. Porque foi através da cruz que o próprio Filho de Deus vai agraciar pecadores como nós, com a sua graça bendita, para vencermos o pecado. Que o Senhor Deus nos ajude. Amém. Eu vou só dar um pensamento introdutório, porque está mais ligado ao versículo anterior, ao versículo 10 e também o 11, introduz o versículo 11, e depois outros irmãos que tenham pensamentos para dar, vamos ouvir, e eventualmente, se depois houver tempo, eu falarei mais, ou para a semana, não é significativo. O pensamento que eu queria dar é o seguinte: o versículo 10 diz assim: estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão, não feita por mão, no despojo do corpo dos pecados, da carne, pela circuncisão de Cristo. Bem, é curioso que o Charles Spurgeon, o grande pregador, o chamado príncipe dos pregadores, por alguns, disse um dia a respeito disto. Sabe o que é que o Charles Spurgeon disse acerca disto? Ele disse assim: quando a Bíblia diz que nós estamos perfeitos nele, ou estamos completos nele, ele disse: estamos completos, em primeiro lugar, disse ele, estamos completos sem a ajuda de cerimónias judaicas. Segundo, estamos completos sem a ajuda de filosofias. Terceiro, estamos completos sem a invenção de superstições. Quarto, estamos completos sem o mérito humano, sem qualquer mérito humano. O pensamento que eu quero dar neste momento é o seguinte: como é que há crentes que subscrevem isto, como o Spurgeon e outros,
E cito a primeira observação. Estamos completos sem a ajuda de cerimónias judaicas? E depois, atêm-se a cerimónias judaicas. Como, por exemplo, o batismo na água, que é uma cerimónia judaica. Muita gente, enfim, há um grande déficit de estudo das Escrituras. Quando João Batista, o primeiro Batista, aquele que é mesmo chamado o Batista, porque o Batista não é o nome dele, ele é João, e Batista é um cognome que lhe deram, porque ele batizava. João o Batista, ele disse claramente porque é que veio batizar, que é uma coisa que muita gente não sabe responder. Estás a batizar para quê? E ele foi muito claro. Aliás, recentemente ouvimos o nosso Dário explicar já por 3 mensagens esta questão, mas eu queria referir o seguinte. Ele foi muito claro dizendo assim, para que Cristo fosse manifestado a Israel, vinha eu por isso batizando com água. O batismo na água tem a ver com Israel. E tem a ver com o Cristo manifestado a Israel. Ponto. E tudo o que as pessoas disserem para além disso, deliram. E não têm base bíblica. Portanto, o batismo, entre outras cerimónias judaicas, era uma cerimónia judaica. Eu relembro que quando João Batista estava a batizar, ele foi inquirido. Os fariseus, indignados, vieram ter com ele e interrogaram-no, aquilo parecia quase um tribunal inquisitorial. E em João, no capítulo 1, temos o tribunal inquisitorial em relação a João. Eles não estavam surpreendidos com o batismo. O batismo na água não era uma novidade para os judeus, para os fariseus. Eles não lhe disseram assim, olha lá, ó João, que cerimónia nova é essa que andas para aí a praticar? Que é essa coisa nova que andas aí a fazer? Não, porque há muita gente, e deixar-me dizer, que pensa que o batismo na água começou com João Batista, que João Batista foi o primeiro a batizar. Por engano. O que eles perguntaram a João Batista é, porquê é que batizas se não és o Cristo? Nem és profeta, nem és Elias? Porquê que batizas? O problema dos fariseus não era se aquilo se tratava de uma coisa nova, que não era. O problema dos fariseus era que autoridade tens tu para estares a fazer o que estás a fazer. Nós não te reconhecemos autoridade para estares a fazer isso. No fundo, era isso. E eu, só para não falhar naquilo que estou a dizer, no capítulo de João, aqui está escrito, só para vocês, se quiserem, para a vossa referência, ele diz assim, versículo 25, perguntaram-lhe e disseram-lhe, versículo 25 de João 1, por que batizas, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? E depois no versículo 31 ele disse, eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vinha eu por isso batizando com água. Temos aqui a razão e o propósito do batismo na água. Tem a ver com Israel e tem a ver com a manifestação de Cristo a Israel. Talvez isso possa ajudar alguns mais desatentos e distraídos para perceber que a partir do momento que Cristo deixou de ser manifestado a Israel, porque Israel se tornou uma nação incrédula e rejeitou o seu Messias, o Senhor Jesus Cristo, o batismo na água deixou de fazer sentido. O batismo na água é praticado enquanto Cristo esteve a ser manifestado a Israel. E Cristo esteve a ser manifestado a Israel até ao fim do período dos Atos. A partir daí, acabou. Já não faz mais sentido. Mas vejam se percebem aquilo que eu vou dizer, que é o seguinte. Spurgeon disse, estamos completos sem a ajuda de cerimónias judaicas. Mas depois, Spurgeon, não porque eu tivesse lido alguma coisa sobre isso, mas quase de certeza, praticava o batismo na água, como muitos ao longo da história, que ignoram esta questão. E porquê é que eu estou a dizer isto? Como é que é possível as pessoas subscreverem certas coisas e depois caírem numa contradição? Como é que é possível dizer que estamos completos em Cristo, sem a ajuda de cerimónias, e depois queremos uma cerimónia para ajudar a quê? Porque alguns dizem que se o Cristo não for batizado não está completo, falta-lhe qualquer coisa. Sim, porque se não lhe faltasse qualquer coisa não lhe diziam para ele ser batizado, não é? Isto faz-me lembrar aquele estudo que eu divulguei na semana passada, no fim de semana passado, e que são os princípios bíblicos de reunião.
princípios bíblicos de reunião, aqueles princípios bíblicos de reunião têm sido defendidos não apenas por Alfred Gibbs, que o escreveu e que eu adaptei, mas tem sido escrito por muitos outros crentes ao longo da história, que curiosamente, quando escrevem sobre os princípios bíblicos de reunião, dizendo que quando nos reunimos como crentes, não devemos pecar, é o termo, em termos rótulos denominacionais, não nos devemos chamar nem de presbiterianos, nem de batistas, nem de metodistas, nem de qualquer outro nome denominacional, não é? Porque não tem base bíblica. E depois, e ainda assim, dizem nós somos irmãos. Epá, isto é incrível. Quer dizer, andam ali a gastar tanto latim, a dizer que os nomes denominacionais estão errados. Mas depois chamam-se de irmãos. Então isso não é um rótulo. E deixai-me dizer uma coisa muito importante, que é o seguinte. E isto é muito importante. Quando tratam do assunto, e esse estudo fala do assunto, como vocês, se já o leram, já se aperceberam, e eu recomendo que o leiam, o apóstolo Paulo teve esse problema denominacional, não é? Na carta aos Coríntios, que era uma igreja carnal, ele teve que dizer, uns dizem eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. E nós também temos igrejas denominacionais personalizadas. Temos a igreja luterana, temos a igreja wesleyana. São igrejas personalizadas. Mas depois temos igrejas que têm outros rótulos, ou por nacionalidade, como a igreja anglicana, ou por sistema, ou por rito, tipo igreja batista, ou por sistema de governo, como a igreja congregacional, por exemplo, ou como a igreja metodista, ou episcopal, melhor direi. Metodista mais com a questão do método. Mas qualquer nome denominacional está errado porque divide o corpo de Cristo, não é? Vocês imaginem o seguinte, vamos imaginar que eu era um crente denominacional, e então eu classificava-me de ser o crente, para não dizer um dos nomes gastos, era o crente tá. E outro crente, por exemplo, o Jorge que está ali, dizia assim, ele é o crente tá, mas eu não. E eu, ao chamar-me crente A, estou a fazer uma divisão com os outros. Se eu disser que sou batista, ou presbiteriano, ou metodista, ou episcopal, o que quer que seja, eu estou a dizer que sou uma coisa, e depois há crentes nascidos de novo, reconhecidos por todos, que há crentes nascidos de novo, e que não são. Isto é dividir o corpo. Era a mesma coisa que estar a dizer eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Estavam a dividir o corpo. E Paulo insurge-se em relação a isso. E então alguns acham que chamar-nos irmãos já faz sentido, porque dizem eles que irmãos é um nome inclusivo. E deixai-me dizer o seguinte, irmãos pode ser um nome inclusivo. E o que é que eles querem dizer com irmãos é um nome inclusivo? Quer dizer que é um nome em que todos cabem nele. Porque o batista é irmão, o metodista é irmão, o presbiteriano é irmão, são todos irmãos. E, portanto, se eu disser irmão, não estou a dividir. Estou a ser inclusivo. Mas atenção, estou a ser inclusivo, mas não estou a ser extensivo. E o que é que eu quero dizer com o ser extensivo, em contraste com o ser inclusivo? É que a palavra irmão não me define como crente. A palavra como irmão é uma palavra muito pobre para me definir como crente. Eu não sou apenas irmão. Eu sou muito mais do que isso. Eu sou santo. Eu sou discípulo. Eu sou crente. Nós temos uma série de nomes que são atribuídos aos crentes na Bíblia e nós não temos na Bíblia um nome que congrega em si o peso de todos os nomes. E, portanto, eu, se quisesse me definir corretamente, eu teria que ter um nome do género. Eu sou irmão, cristão, crente, discípulo, santo, etc. É uma coisa impraticável. É uma coisa que não tem nexo. Não. Nós não temos nome, nem queremos nome. Aliás, o apóstolo Paulo, a certa altura, numa das suas epístolas, ele diz, aquele que professa o nome de Cristo aparte-se da iniquidade. Coisa curiosa. Aquele que quê? Professa. Os crentes professam o nome. Professam. Então qual é o nome que os crentes professam? Cristo. Chega. Eu costumo dizer que o nome de Cristo
É um nome tão grande, tão grande, tão grande e tão suficiente que não dá espaço para outro nome. E, portanto, nós não queremos outro nome que senão o nome de Cristo. Aliás, isto é um assunto muito vasto, mas eu queria dizer o seguinte. Vocês reparem que no momento em que nós nos convertemos, somos integrados no corpo de Cristo. E, portanto, recebemos o nome de Cristo. Quer pelo facto de sermos um membro do corpo do qual Ele é cabeça, aquela cabeça é Cristo, e, portanto, o corpo... se a minha cabeça é Carlos, o corpo também é, não é? E se Cristo, a cabeça, é Cristo, todo o corpo tem o nome de Cristo. Aliás, eu não sei se vocês já repararam, eu queria falar menos tempo, mas já estou a demorar mais tempo que aquilo que eu queria. Mas, só muito rapidamente, porque este é um assunto de veras importante. E no capítulo da primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 12, se não estou em erro, exatamente, lemos assim: porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros deste corpo, sendo muitos, são um só corpo, não é? Reparem que ele aqui está a falar do corpo físico, como uma ilustração do corpo espiritual. E ele diz assim, porque assim como está a estabelecer o paralelo, assim como nós quando olhamos para um corpo físico, um corpo humano, é só um corpo, mas este corpo humano tem muitos membros, nós sabemos e vemos, não é? E todos estes membros do corpo, sendo muitos, são muitos membros, mas são um só corpo, assim também é quem? É quem? É quem? É Cristo. Não diz assim, assim também é o corpo de Cristo. Não, é Cristo. Porque ele, quando diz é Cristo, está a envolver todo o todo. E o todo, que neste caso, logicamente, é o corpo de Cristo que ele está-se a referir, como é que ele lhe chama ao corpo? Cristo. Ou seja, nós tomamos o nome de Cristo. Por isso é que os crentes foram chamados de cristãos. Nós tomamos o nome de Cristo. Por isso é que o apóstolo Paulo, quando fala da relação de Cristo e da Igreja, ele diz aqui quero-vos dizer aqui um grande mistério, digo porém a respeito de Cristo e da Igreja, ele está a falar de homem e de mulher. Está a falar de marido e de mulher. Não é? E reparem que a mulher toma o nome do marido. Este é um assunto muito importante, isto tem que ser ensinado também na igreja. Porque hoje em dia vemos muita coisa que não está de acordo com as Escrituras. As mulheres têm que tomar o nome dos maridos. Quando Deus criou Adão e Eva, aos dois, notem, aos dois, está escrito, estou a citar literalmente, Deus chamou Adão. Ou seja, ela tomou o nome dele. E daí é que vem uma tradição, que muita gente pensa que é apenas uma tradição, mas é mais do que uma tradição, as pessoas é que já não sabem. É como aquela das pessoas, do homenzinho vai entrar no templo e tira o chapéu à entrada. Ele não percebe porque é que tira o chapéu, mas tira o chapéu. Porquê é que ele tira o chapéu? Porque é respeito? Não! Isto vem do ensino da Bíblia, que os homens não se devem cobrir. Eles é que já não sabem. Porquê é que quando há um casamento elas tomam o nome deles? As pessoas é que não sabem qual é a razão, mas a razão é bíblica. A igreja toma o nome de Cristo, como nós estamos a ver. E as mulheres devem tomar o nome do marido. Porque o que se passa entre marido e mulher deve ser reflexo do que se passa entre Cristo e a igreja, e vice-versa. Bem, isto tudo para dizer o quê? Aquilo que eu estava a dizer no princípio. Que os crentes fazem certas afirmações e depois não são coerentes com as afirmações que fazem. Dizem que estamos completos em Cristo e que sem ajuda de cerimónias, mas depois põem as cerimónias para ajudar. Dizem que o denominacionalismo está errado, mas depois chamam-se por um nome denominacional, que não deixa de o ser. E que não faz sentido, mesmo que seja inclusivo, porque não é extensivo. Era só isto que eu queria dizer e que Deus nos abençoe. Vamos ouvir outros irmãos que eventualmente tenham pensamentos. Eu não tenho nada para dizer, a não ser que acho que nós temos muitas razões para dar graças a Deus pelos dons que Deus tem dado
alguns irmãos. Como acabámos agora de ouvir, como ouvimos há pouco o nosso irmão Alberto e como outros irmãos, a quem o Senhor de facto tem dado o dom de ensinar. E nós temos de dar graças a Deus por isso. Por irmãos que de facto nos fazem entender a palavra de Deus com a clareza que ela precisa de ser entendida. E nós, para além de sermos gratos ao Senhor por isso, devíamos dar mais valor a isso. Devíamos aproveitar mais, de facto, as oportunidades que o Senhor nos dá de nos debruçarmos perante a sua palavra e termos irmãos que nos ensinam as Escrituras e nos ensinam de facto desta forma. Eu dou muitas graças a Deus por todos os irmãos e dou muitas graças a Deus por estes irmãos a quem o Senhor de facto tem dado estes dons que são para mim uma bênção, que me ajudam a crescer espiritualmente, me ajudam a entender de facto a palavra de Deus. Porque, irmãos, eu, em relação ao versículo 10, eu não tenho palavras. Quando eu leio, estais perfeitos nele, eu não sei como é que explico isto. Eu não sei. Eu, pessoalmente, não consigo. A única coisa que sou levado a fazer é adorar o meu Deus. É ser-lhe grato. É, de facto, agradecer-lhe por ele me tratar desta forma. Como é que eu estou perfeito em Cristo Jesus? Como é que Deus me tem tratado desta forma? Quem sou eu? O que é que eu mereço? Então, eu estava a ler, eu ando a ler o livro de Deuteronômio, e estava a ler no capítulo 7, no capítulo 7 de Deuteronômio, a determinada altura, o Senhor diz, no versículo 7, o Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos, pois vós eras menos em número do que todos os povos. Deus não vos tirou lá do Egito, não vos tem tratado como tem tratado, vocês são melhores, são mais. Não, vocês até são menos. E isto, o mais aqui e o menos, de facto, eu sou o menos do menos. Mas o Senhor tem-me tratado assim porque o Senhor vos amava. O que levou o Senhor a tratar e a cuidar do seu povo terreno, porque o Senhor os amava. E o Senhor, de facto, me tem tornado naquilo que eu sou hoje, porque Ele me ama. Porque Ele vos ama. Eu não sei o que é que os irmãos, ao lerem esta palavra, que estamos perfeitos em Cristo Jesus, o que é que vos motiva? O que é que vos leva a pensar e a fazer? Eu, pessoalmente, como digo, e de facto, se nós estamos perfeitos em Cristo, costuma-se dizer, quando a coisa está perfeita, mexer é estragar. Não é? Se estamos perfeitos em Cristo, então precisamos mais do quê? Preciso ser circuncidado? Preciso ser batizado? Para quê? Se eu já estou perfeito. Não porque eu seja perfeito, mas porque aquele em que eu estou é perfeito. Conquistou-me na cruz uma salvação perfeita. Ele é perfeito. Eu estou nele, nós estamos nele, então o que é que vamos fazer? Tudo isto, irmãos, o que nos deve levar a fazer é aquilo que o nosso irmão Alberto há pouco disse, é verdade. Este amor nos constrange a vivermos para Ele, a de facto a proclamarmos o Seu nome, a honrá-lo e glorificá-lo com as nossas vidas. É isso que nós temos que fazer, porque de facto, em Jesus Cristo, estamos perfeitos, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Era só isto.
para dar pensamentos. Eu não vou dar, estejam à vontade. Se eu agora fosse falar naquilo que eu quero falar, ia demorar tempo. E eu não vou fazer isso. Fica para a semana, se Deus quiser. Eu quero, para a semana, se o Senhor permitir, entrar aqui na explicação, que a gente precisa de perceber isto, que está nos versículos 11 e 12, que temos aqui duas coisas, que é circuncisão e batismo. E temos que perceber o que é que ele está aqui a falar. Ok? Queria apenas só para vocês pensarem, se quiserem, quantos é que há que quando leem aqui... Será que quando aqueles que leem aqui circuncisão estão a pensar em ser circuncidados fisicamente? Não, de certeza que não. Então porquê é que alguns, quando chegam aqui e leem sobre o batismo, estão a pensar em batismo fisicamente? Gostava que alguém me explicasse isso. Mas depois vamos ver, porque as duas coisas estão ligadas, e vamos ver como é que as duas coisas estão ligadas. Este é um assunto que é um assunto importante, nós devemos perceber o que é que está aqui em causa, e o Senhor vai nos ajudar a perceber. Só para vocês irem pensando, notem que aquilo que é feito aqui é feito não por mão, ok? Não há intervenção humana. Portanto, se alguém pensa que temos aqui circuncisão física ou batismo físico, desengane-se, porque a mão humana aqui não entra, e na circuncisão e no batismo a mão humana entra. E portanto, era isso que eu queria chamar a vossa atenção. Gostava também de dizer outra coisa importante, e depois, para a semana, nós continuamos. Porque será que quando as pessoas leem batismo na Bíblia, sempre pensam em água? Eu sei que a carga da água no batismo é muito forte, porque até na tradição portuguesa, não é? Até o vinho, quando se diz que tem água, foi batizado com água. Não sei se já repararam. Até o vinho, não é? A água está associada à palavra batismo até no vinho. Mas, de facto, quando nós lemos na Bíblia a palavra batismo, não quer dizer sempre água. E nós temos pelo menos 12 batismos bíblicos e só um é de água. E todos os outros não são de água. Até um que alguns também quase que veem lá a água, e aquilo não tem nada a ver com água, que foi quando Moisés foi batizado na nuvem e no mar. Ou o povo foi batizado na nuvem e no mar com Moisés. Lemos na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10. E alguns pensam que aquilo é batismo na água, porque diz que foram batizados na nuvem e no mar. Esquecendo-se que em relação ao mar, passaram a pé enxuto. Portanto, não se molharam. Mas as pessoas, a ignorância é tão grande, a falta de estudo é tão grande, que depois, porque não aprofundam, porque não meditam a sério, porque não estudam a sério, inventam. E a pergunta que eu quero fazer é o seguinte: nas epístolas de Paulo, onde é que está o mandamento para nós sermos batizados com água? Porque as epístolas de Paulo é que são as epístolas que governam a igreja. Há algum mandamento para alguém ser batizado com água? Zero. Mais, como ouvimos o nosso Dário falar no domingo passado, pelo contrário, Paulo disse: eu não fui enviado a batizar. E já fizemos alguma ligação sobre isto. Mas perceber os versículos 11 e 12 e perceber como é que a circuncisão está ligada à questão do batismo é um assunto que eu espero dizer alguma coisa na semana que vem, se Deus permitir que a gente chegue à semana que vem. De maneira que ficamos por aqui hoje e que o Senhor nos ajude, estudem a passagem, orem sobre o assunto e, Senhor, o que é que queres dizer com isto que está aqui? É um bom exercício poder olhar para estes versículos e tentar perceber o que é que o Senhor quer dizer ali. Vamos terminar com a oração. Vou passar ao seu irmão José para vir aqui orar, só favor. Vamos então orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por este tempo tão precioso na Tua presença, Senhor, e queremos agradecer-te pela Tua palavra. E, Senhor, dá-nos fome e sede da Tua palavra. Dá-nos sabedoria, Senhor, para entendermos com clareza a Tua palavra. Mas, acima de tudo, Senhor, ajuda-nos a pôr em prática na nossa vida a Tua palavra. Senhor, que Tu continues, pois, connosco, nos leves em bem agora até aos nossos lares,
abençoa os nossos lares, abençoa as nossas famílias e que, na verdade, Senhor, se Tu não vieres antes, que nos ajudes a viver o dia de amanhã para a Tua glória. É o que pedimos no nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém.